As histórias para serem contadas existem na mesma proporção que as perspectivas capazes de serem adotadas. Se pensarmos nisso, a conclusão lógica que se depreende naturalmente de tal proposição é que o número de versões subjetivas referente a um fato tende a ser infinito, e, sendo infinitas as interpretações possíveis, é plausível dizer que nenhum assunto jamais estará totalmente esgotado, ainda que um fato seja sempre um fato. A conclusão proveniente de tal ideia é que, ao mesmo tempo em que isso pode ser refrescante, na medida em que faz surgir novos conteúdos, também é desesperadora, visto que tudo vira alvo de uma abstração que, em último caso, pode pôr em dúvidas todas as nossas concepções de mundo e, por fim, a própria verdade. Dessa forma, para que tal dúvida não ponha os indivíduos sob um desespero paralisador e improdutivo, o comum e geralmente aceitável em tais situações é que a visão mais empiricamente embasada seja adotada como verdade, ainda que geralmente transitória, e, uma vez que tal ponto final é posto, seguimos em frente. Se existe um assunto mais exaustivamente utilizado no cinema do que zumbis, pelo menos no âmbito da ficção científica, são os alienígenas. Embora, pelo que me parece, esses últimos venham perdendo espaço para os primeiros com o passar dos anos. Aqui vale ressaltar que daqui em diante, pelo termo alienígenas, me refiro a algo estrangeiro, estranho e, finalmente, não identificado. A recorrência do tema, que continuamente é retratado de maneira estereotipada, faz com que certos preceitos formem um padrão mental do que é, ou do que deveria ser, uma história de alienígenas. Até mesmo a própria palavra em si vem impregnada do significado atribuído a ela pela cultura popular. Ou seja, ao usarmos ela, imediatamente a visão de pequenos seres verdes vem à mente. E por isso que fiz questão de assinalar qual tipo de alienígena trataremos nesse vídeo, ainda que, no final das contas, possa se tratar daquele verde mesmo. Como sabemos, a repetição de algo está na base de qualquer tipo de propagação ou propaganda, que, quando extensiva, constrói os alicerces mentais para determinado assunto, e é por isso que, em situações em que aquilo que é retratado não é o que esperamos, sentimos estranheza. A vastidão da noite não se propõe a demolir tais bases, mas talvez a mostrar um outro tipo de montagem delas. A força de A Vastidão da Noite consiste, em primeiro lugar, na maneira original encontrada para contar uma história já batida. Nesse sentido, o mérito não está em contar mais uma versão repetida, mas sim outra versão de algo já velho. Tal questão relacionada à, entre aspas, versão me parece pertinente, pois no filme são relatadas não uma, mas 3 versões sobre um acontecimento estranho. 2 delas já transcorridas, porém que ainda reverberam no presente do filme, uma vez que impele os protagonistas em suas investigações. Assim, é possível dizer que, embora as 2 versões passadas sejam, obviamente, menores em importância do que o enredo central, não possuem menos relevância narrativa do que este, uma vez que moldam os acontecimentos e emolduram aquilo que vemos no tempo presente em tela. Além disso, a existência de 3 narrativas simultâneas em diferentes pontos do tempo constitui uma fonte de saber indutivo, já que se corroboram mutuamente, o que traz seriedade aos acontecimentos presentes na trama. De uma perspectiva histórica, acredito que a veracidade de acontecimentos passados impossíveis de serem constatados fisicamente no presente deva partir desse mesmo recurso utilizado no filme, ainda que não seja o melhor jeito para se atribuir veracidade a algo. Quando algo velho é contado por algo novo, o velho passa-se por novo de novo, o que é no mínimo engraçado, visto que a ambientação do longa se passa nos anos 50, ou seja, quase 70 anos atrás. O grande problema de contar algo, muitas vezes, é que esse mesmo algo perde a potencialidade de comoção inicial. Nesse sentido, acréscimos são interessantes, mas quando não são disruptivos, não bastam para que esse fôlego inicial seja retomado. Assim, o tema fica, consequentemente, esvaziado. Acredito que, primeiramente, parte da originalidade do longa em recuperar tal potencialidade provém do baixo orçamento disponível para a obra. A ausência de verbas estratosféricas força a adoção de maneiras inventivas para retratar algo que habitualmente é apresentado como montanhas de computação gráfica. Em segundo lugar, a ousadia adotada pelo diretor faz com que vejamos elementos que não veríamos tradicionalmente e, a meu ver, nesse ponto, ele foi bem sucedido em sua vontade. Tal ousadia pode ser vista tanto nos recursos técnicos quanto nos recursos narrativos. A noite capturada na tela, em contraste com a pouca iluminação ambiente, passa tanto a sensação de vastidão quanto de opressão.
Talvez para nós, contemporâneos, seja difícil de imaginar, já que tudo que temos possui alguma luminosidade característica, sejam relógios ou celulares. Mas é interessante perceber que mesmo com a eletricidade já tendo sido inventada em 1950, a escuridão ainda é um elemento ativo dentro da narrativa, dando-nos a impressão de que a qualquer momento ela tomará a tela, como efetivamente faz. Essa opressão é aumentada em grande medida pelo clima de paranoia de uns Estados Unidos pós-Segunda Guerra e em meio à Guerra Fria, o que faz os personagens se questionarem a todo momento se o que estão fazendo é de fato legal. Reservas à parte, tal clima me lembrou o princípio do renascentismo italiano, após a Idade Média, ou popularmente conhecida como Idade das Trevas. Tanto o renascentismo quanto a história do filme são marcadas por uma ânsia de saber o que se esconde na escuridão, no filme de forma literal e no Renascimento de forma figurada. E, em ambos, existe o medo, no período histórico da heresia e na obra de punições legais. No entanto, como vimos e vemos, em ambos os casos, tal medo imposto por limites aparentes não são suficientes para refrear a curiosidade humana, ainda que o fim seja a destruição por ambos os vieses. Narrativamente, há uma verborragia em parte apressada, mas não despropositada. Parece-me que existe uma vontade de nos ambientar o mais rápido possível para que depois o que há de importante pudesse ser contado. Além disso, o excesso de falas serve para mostrar tanto a familiaridade dos personagens entre si quanto com o mundo que os cerca. Mundo este que constitui-se numa cidade de 500 habitantes, número muitas vezes inferior aos dos nossos bairros modernos. Se por um lado a familiaridade que demonstra entre si pode originar fofocas e comentários maliciosos, por outro, contrasta com a perda cada vez maior do senso de comunidade na sociedade moderna, onde muitas vezes não conhecemos nossos próprios vizinhos, onde o sentimento de solidão pode ser diretamente proporcional ao número de habitantes de determinada cidade. Ademais, há a sensação que ali se vive uma vida simples e pacata, onde o maior acontecimento foi um esquilo que roeu um cabo de energia. Em meio a esse cenário temos Everett, um radialista, e Faye, uma telefonista. O excesso de palavras combina com o excesso de tamanho dos equipamentos antigos com os quais trabalham. Everett é egocêntrico e presunçoso. Faye é jovial e curiosa, e ambos compartilham da necessidade de falar sem parar. Talvez porque falar seja necessário, tanto para afastar o vazio que os cerca, quanto para prender o espectador. A química dos dois personagens é estranha e cativante, e, por mais que não sejam opostos, parece que se complementam, mesmo que de uma maneira atrapalhada. A curiosidade de Faye é revelada tanto na investigação que executam posteriormente, quanto em seu interesse por tecnologia, e é engraçado notar que entre todas as 3 teorias que profetiza para o futuro, a única que se concretiza é a que os personagens mais acham absurda, que seria basicamente a dos celulares. Por mais que possa parecer anacrônico, é interessante enxergar nessas profecias o quanto o ser humano exagera, em todas as épocas, em suas projeções de futuro, que, quando chega, prova não ser metade do que era estipulado. Ainda que isso seja decepcionante, acredito que faça parte da curiosidade inerente ao homem, que se fracassa em uma frente, evolui o dobro em outra, e assim alternada e sucessivamente. Essa curiosidade leva os protagonistas a investigarem um som estranho que invade tanto o rádio de Everett quanto a estação de trabalho de Faye. Esse som, por sua vez, os conduz para 2 relatos feitos por ouvintes da rádio, que dizem conhecer tal ruído, embora em circunstâncias totalmente diferentes. O primeiro deles, feito por um militar negro, explicita um racismo estrutural. Tal tema, mais presente do que nunca, demonstra uma sociedade que preserva um grupo étnico, enquanto envia outros para missões potencialmente fatais, uma vez que julga esses últimos como descartáveis. Fora que o próprio relato, oriundo destes, parece perder a validade numa sociedade racista, como se a etnia delegasse algum tipo de credibilidade ou não aos fatos. Assim, o descaso, aliado ao descrédito, frustra e revolta. Esse último ponto também ocorre com a narrativa da segunda pessoa, embora por motivos distintos. O fato do segundo relator ser uma mulher solteira também coloca em xeque sua história, e além disso, faz com que o próprio sistema se volte contra ela de maneira acusatória, deteriorando tanto sua história quanto seu caráter. Aqui, é óbvio, vemos o machismo estrutural. Cansadas de não terem voz, tais pessoas não se importam mais com as consequências que suas revelações podem ter em suas vidas. E aqui podemos observar que a verdade pura, embora possa ser eventualmente desvirtuada, confere elevação e dignidade a quem a profere e não vê empecilhos em ser dita no meio de gravadores e pessoas desconhecidas.
Infelizmente, às vezes, como no primeiro caso, tal ímpeto pode vir tarde demais, o que denota que o sentimento de autopreservação fala mais alto do que aquilo que deve ser falado. A verdade não tem medo, embora os seres humanos tenham. No monólogo da senhora existe um pensamento interessante que não me é de todo estranho, que os seres pelos quais Faye e Everett procuram manipulam os pensamentos e controlam as ações da humanidade por entre as décadas. Isso remete a 2001, Uma Odisseia no Espaço e a programas televisivos que dizem que alienígenas seriam os responsáveis pelo desenvolvimento das civilizações antigas. É uma teoria peculiar, e se tentarmos trazê-la para a realidade, supondo que os alienígenas não existam da maneira como são expostos na TV, poderíamos dizer que a internet exerce, de certa forma, esse papel, ou seja, de influenciador supraterrestre, embora o sentido que a senhora dá seja de seres mais assertivos em suas vontades, uma vez que a internet, embora podendo exercer influência ativa, é mais passiva ou menos direta. No final, Faye e Everett descobrem o que queriam e, de forma mais direta do que eu gostaria, estabelecem um contato imediato de segundo grau. É possível dizer que, fora esse finalzinho, em meio a uma enxurrada de palavras e uma metamorfose de formas, o filme passa mensagens sutis, porém pertinentes, dando voz às pessoas que nunca são ouvidas para contarem as verdades que não desejam ser escutadas.